浮生玄黄天尊。克莱恩，我这是在哪儿？所有人都会死，包括我。欢迎你成为自己来者，克莱恩先生。非凡世界，表象从不值得信任，扭曲和不可名状才是本质。你们可以称呼我为愚者。我们是守护者，也是一群时刻对抗着危险和疯狂的可怜虫。Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Lucas, o Gentleman dos Mangás, e hoje eu não vim sozinho, hoje eu tô aqui bem acompanhado ou mal acompanhado, dependendo da interpretação de qualquer pessoa, mas hoje aqui eu tô com um convidado já conhecido por vocês, que é o... Oi, eu sou o Paulette e eu não sou o Gentleman dos Mangás. Uai, Tá. uai. É isso, galera. Estamos aqui com o Paulette novamente aqui no canal e dessa vez a gente veio comentar um anime que não sei se está sendo bastante hypado, mas eu espero que esteja, porque é um anime muito bom. É um anime baseado numa novel, uma novel que, de acordo com os parâmetros do Paulo Paulette, que é o conhecedor mais ávido de novel que eu conheço, o cara lê praticamente um pouco de tudo, é Lord of Mystery. Gente, Lord of Mystery é uma novel que o Paulo Paulette já me recomendou. É uma novel que, se eu não me engano, tá completa, Paulo? Atualmente ela tá com mais de 1.800 capítulos, se eu não me engano, a parte 1, e tá sendo lançada a parte 2. Entendi. É uma novel bem interessante porque ela trabalha com um sistema único, né? E por ela ter essa expansão de popularidade tão grande, né, mundo afora, acaba que um estúdio resolveu animar. E puta que pariu, velho, que animação boa. A animação, a gente acabou de assistir, eu e o Paulo aqui, e a animação ela é tão boa, mas tão boa que a gente resolveu aqui separar 10 motivos para que você, né, leia. Leia tanto a novel quanto assista, né, agora fugiu a palavra na minha cabeça, o anime. Porra, como que eu esqueci essa palavra? 10 motivos para você ler a novel e 10 motivos para você... Não, falei errado, porra. Corta, vamos lá. 10 motivos pra você... Eu tô falando ler, velho. Eu tô com esse negócio de ler na boca. 10 motivos pra você assistir esse anime que tá muito, mas muito bom. Tá bom? Então vamos pro primeiro tópico. Dublagem. Tá, a dublagem, gente, tá muito, mas muito boa na minha opinião. Por quê? É difícil, tá? É muito raro a gente ver algum anime dublado na língua original chinesa, porque geralmente o que faz mais sucesso é a dublagem japonesa, que é muito boa, né?
Porém, a dublagem desse anime, pra mim, tá excelente, cara. A voz chinesa tá muito boa, combina bastante com a animação. Eu tô com um mangá na minha cabeça, velho. É muito boa, cara. Eu gostei, combina muito bem, casa muito bem com a frase, a ambientação é muito boa, tá? Tudo em volta da dublagem eu achei muito dramática. Não tá aquela dublagem monótona, sabe? Quando a pessoa pega uma nota só e vai pá, 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 pá. Não, tá muito boa, cara. Eu gostei bastante. E você, Paulette? Então, eu tava com uma expectativa muito baixa em relação à dublagem, né? Tanto que antes de nós começar a assistir o Danhua, se eu não me engano, que é o nome da animação chinesa. Eu tava com expectativa muito baixa, porque eu já assisti alguns anteriormente, né? E sempre era muito aquela monotonia, né? Tô muito monótono, igual o próprio Lucas falou. Só que eu me surpreendi, porque assim, Lord of Mysteries é uma obra que tem muito peso, né? Então você se passa ali no mundo steampunk, tem todos os mistérios, tem muita referência a Call of Cthulhu, a Bloodborne, que se não me engano, é o jogo preferido do próprio autor. Então assim, você tem que ter aquele peso, aquele linguajar mais complicado, aquele mistério, tá no nome, né? Então assim, que teve aqui. Eu senti que teve muito, combinou muito as vozes, deu muito um trabalho de atuação de voz, de dublagem, para dar um peso nas falas, né? E não se tornar tão monótono igual as outras dublagens que eu já assisti anteriormente, né? A voz dos dubladores chineses, vale salientar que combinou, né, casou perfeitamente com os personagens. Não é aquela dublagem que parece que não tem alguma coisa faltando, né? Geralmente tem alguns animes que a gente ouve dublado e assim, eu particularmente detesto anime dublado em português, porque na minha opinião, a voz brasileira, ela não combina nem um pouco com o anime. Eu sei, gente, eu sei que tem aí muito anime dublado pelos dos medalhões aí, né? Dragon Ball, Naruto e etc. Mas eu não gosto. Eu não sei você, Paulo, mas eu não consigo perceber, né, a voz português brasileira combinando, casando com o anime. Pode ter um ou outro que eu não assisti que seja muito bom, mas todos que eu assisti eu não gostei. Mas assim, eu realmente percebi que a voz, né, chinesa, ela realmente casa muito bem, né, com os personagens. Assim, então assim, temos que levar em consideração também que como a animação foi feita na China, com a dublagem chinesa, então foi feito toda a anima... varia Uma muito, né? Então, seleção, né? é uma seleção. E outra coisa interessante que varia muito de caso para caso, né? Mas às vezes a dublagem é feita primeiro para fazer a animação em cima da dublagem, se encaixando, e às vezes o contrário, você tem a animação e o dublador já chega para encaixar a voz dele dentro daquela animação, né? Mas tem casos, que pode ter sido o caso aqui, da dublagem ser feita primeiro, as falas ser passadas primeiro, para depois ter uma animação por cima de toda a dublagem, assim, combinando e casando bem, né? Eu acho assim que é muito interessante tudo isso e eu gostei muito da dublagem, gostei bastante mesmo. Beleza, então. Então, vamos pro segundo tópico. Legenda. A legenda, por que que a gente buscou, né, trazer esse tema aqui à tona? E vai ser bem breve o nosso comentário acerca disso. É que muitos animes, eles apresentam uma legenda que não condiz muito com o ritmo da fala, e às vezes, né, a legenda, ela também não condiz com a frequência do anime em si. A legenda desse anime, cara, não é um anime, né? É um donghua que fala. Vamos ao termo Acho que é correto Don aqui. Juan. É Don donghua, Juan. né? Talvez a gente esteja pronunciando errado, mas seria um donghua, né? Um anime chinês. Enfim, a legenda ela casa muito bem porque ela segue muito bem a dublagem. É uma legenda que ao mesmo tempo representa por totalidade tudo aquilo que a cena está tentando transmitir de forma que seja rápida. Por quê? Esse Danhua, ele tem um ritmo específico. Em alguns momentos a gente teve que pausar porque o ritmo dele tava. A gente vai falar um pouco melhor sobre o ritmo, né? Nesse vídeo aqui. Só que a legenda, ela acompanhou muito bem, é uma legenda bem descritiva, é uma legenda que acompanha muito bem a fala dos personagens. Então, eu acho que é um ponto positivo, é um ponto a ser salientado, que muitas das vezes ninguém fala, mas que é necessário, principalmente pra gente que tá assistindo, né, legendado. A legenda tem que ser boa. E você, Paulette, o que você acha a respeito disso? Eu concordo, né? Eu gostei muito bastante do ritmo da legenda, que ela acompanhou muito a fala.
Muitas pessoas que vão dar de cara, pessoas que vão vir desse vídeo, que vão tentar dar uma chance pro Dan Hua e tudo mais, você pode se assustar no começo quando você não está acostumado com a legenda mais rápida. Porque chinês é uma língua mais rápida, é uma língua muito mais rápida. Então a legenda acompanha ela, então você vai ver, o ritmo da legenda é muito mais rápido. Se você está acostumado a assistir com muita coisa dublado, e tem bastante tempo que você não está assistindo nada legendado, o ritmo é bastante rápido. Você pode estranhar e até achar que a legenda tá ruim, tá muito rápido. Mas não é isso, né? É só uma questão de costume, de ritmo mesmo, que tá acompanhando bem ali. Uma consideração final na questão da legenda para as pessoas que já conhecem a obra, a novel, já leram a novel, você tem alguns termos ali que foram alterados, né? Eu não sei se, no caso, foram alterados. Eu imagino que seria alteração só na legenda, né? Por exemplo, nomes de certas poções, coisas assim, foram alterados, né? E para quem tá conhecimento aí, vou falar só para quem conhece mesmo, a poção espectadora foi alterada para outro nome. Só que não se estranhe, dá uma chance, porque tá muito bom mesmo. E só fique feliz, porque tá tendo uma boa adaptação com um estúdio de confiança e de qualidade até o momento, está se mostrando de confiança e qualidade. Certo, então. É quase que uma transposição da cultura deles, né? A língua deles é muito rápida mesmo, a maneira com que eles conversam. Enfim, bora pro terceiro ponto. Background. Background. Por que a gente tentou puxar, né, isso? Vocês estão vendo esse wallpaper aí que a gente tá mostrando, certo? Cara, literalmente o anime tem uma cena que tem isso daqui, né? Esse Don Juan, ele... Uma coisa que poucas pessoas falam, né? Anime geralmente tem um background bem fraco, porque o foco geralmente é nos personagens e na ação dos personagens. E muitas das vezes o background, ele é esquecido. E o que é o background? É literalmente o fundo, é o fundo onde ficam os personagens. Então, vamos supor que a gente pega ali um painel de Berserker. A gente vê, né, que o Kentaro Miura, ele tinha, né, porque ele já faleceu, ele tinha um cuidado muito grande em representar tudo aquilo que ele queria em cada quadro. Então ele não estava preocupado em só desenhar o personagem e transcrever a fala do personagem. Não. Ele estava preocupado em preencher todo o quadro para assim trazer uma fluidez melhor para o leitor. E a gente tem nesse Don Juan barra anime uma fluidez muito grande por conta desse background. Dá para perceber que os cenários são bem detalhados, os cenários são bonitos, os cenários são bem descritos. Então acaba que quando você está assistindo esse Don Juan ou anime, chame da forma que você quiser, você não fica com aquela coisa de que, nossa, tá faltando alguma coisa. Não, a tela tá totalmente preenchida. Todo o cenário tá preenchido. Dá para você pausar em qualquer parte do Don Juan ou do anime e você vai ver, vai notar coisas bem descritas, né? É quase como se você estivesse lendo a animação, né? A novel, eu acho que eu não li ainda, né? Mas vou ler. Mas eu acho que ela foi muito bem transcrita nessa parte do background. O background conseguiu transcrever tudo que a descrição da novel tinha para transcrever. E você, Paulette, como um leitor mais ávido da novel, você acha que o background ele trouxe uma afinidade maior para o Don Juan? Você acha que esse background trouxe uma melhoria das descrições que o Don Juan, que a novel tenta mostrar para o leitor? Sim, eu acho sim. Porque assim, como é uma novel, né? E você é uma novel que se trabalha e apresenta um mundo fantasioso, com poderes místicos e tudo mais. Você tem que ser bem descrito na novel, que eu acho que ela faz isso muito bem. E na hora de você adaptar, você tem que ter todo esse cuidado para fazer isso, né? Porque você quer que a pessoa que está acompanhando aquela obra, ela consiga imaginar aquilo lá, ela consiga ver aquilo lá. E assim, e olhar aquele background e conseguir imaginar essa realidade, como funciona, e emergir naquela obra. E o background, ele colabora muito com isso, ele é muito importante, né? Então, assim, aqui você, pelo menos pelo primeiro episódio, eu não senti nenhum corte de custo, né? Que aqueles animes que, tipo assim, só o personagem principal que tá em foco ali é bem animado, tem os detalhes, o resto tudo no fundo é tudo muito sem detalhe nenhum. Aqui teve os momentos aqui que tava o fundo fora de foco, mas para trazer essa sua atenção pro personagem principal, mas mesmo com o fundo fora de foco, você reparava e que tinha detalhes, coisas que eles tiveram o cuidado para produzir, para fazer um background bem feito, né? Para te ajudar a emergir,
aprofundar naquela obra e se situar ali. Um bom exemplo aqui é o The Beginner After the End. Que, cara, que decepção. O anime, cara, ele tira toda a vibe, toda a maestria, né, do manhwa. Porque no manhwa é muito bonito, assim, as cenas, a ação, a fluidez. E eles deixam muito de lado, né, o background do anime. E, assim, eu não sei se você assistiu, né, o The Beginner After the End, mas cara, é um show de 100-0 o que o Don Juan de Lord of Mystery faz em relação ao anime de The Beginner of the End. Eu não sei se você assistiu. Não, eu não assisti. Eu cheguei a ler The Beginning of the End, que eu acho que quando começou a sair por scan, começou a ser traduzido lá no começo, quando eu tava lançando ainda, eu comecei a ler, eu conheci a obra, comecei a ler é difícil, né? Ler a obra. E é uma obra que eu gosto da obra, ela não é uma obra ruim, é uma obra boa. Só que foi uma decepção. Eu vi algumas imagens, eu vi alguns vídeos de youtubers falando É, sobre o isso. background é muito fraco. Não, e não só o background é muito fraco, toda a estrutura, a animação, o ritmo, a animação da obra é muito fraco. Infelizmente, eu Beleza, realmente então. acho muito, muito superior aqui. Então vamos pro quarto tópico. Direção de arte. Por que que a gente buscou aqui dizer direção de arte? Por que que isso é o motivo para você dar uma chance para esse Don Juan? A gente sabe que muitas das vezes, né, os animes, eles utilizam várias imagens, né, imagens fixas, e você pega várias dessas imagens, sequenciam elas para que você gere uma animação, né? Então a gente tem ali vários quadros por segundo, né? Literalmente várias imagens por segundo. E a direção de arte, ela tá de parabéns, e isso é uma coisa, um brilhantismo muito grande, porque dá para perceber, juntando o que a gente já falou aqui, que é dublagem, que é legenda, que é background, tudo isso flui muito bem. Tudo isso tem uma direção de arte muito boa. Então, cada quadro, cada segundo que você está assistindo Dom Juan, é literalmente você tá como um espectador diante de uma obra de arte. Uma coisa, né, que infelizmente atualmente tem poucos, mas poucos animes que tem um show de direção de arte, esse daqui tem, né? Muita gente ficou falando que é hype, não sei o quê, do a segunda temporada de Solo Leveling, dos últimos episódios da luta do Sun Jin-Woo com o Rei Formiga, né? Cara, aquilo ali pra mim foi uma direção de arte impecável, porque teve uma ação tão grande, uma troca de cena tão grande, foi muito, mas muito bonito de assistir. Foi bonito de assistir. E esse Don Juan apresentou isso, não foi numa cena em específico, assim como a segunda temporada de Solo Leveling, naquela luta. Foi o episódio inteiro. Então todo o primeiro episódio foi algo bonito de assistir. Não foi só interessante, foi literalmente assim agradável. Eu senti realmente assistindo uma obra de arte. Isso é o que a gente espera no manhua, do anime, do Don Juan. É o que a gente espera, é o que a gente quer ver. E eu consegui ver isso. E eu acho que isso é um dos motivos para que você assista também. Assistir uma obra de arte. E você, Paulette, o que acha? Eu concordo muito todos esses pontos que você trouxe aqui agora. Eu acho assim que essa direção de arte, você vê muito momentos de direção de arte e momentos de luta, de batalha. Então você vai ver algum anime de My Hero Academia, vai ver outros animes de shonen e tudo mais que tem uma direção de arte, só que essa direção de arte está muito focada no momento da batalha, né? Até os primeiros episódios desses animes, dessas obras, você tem ali os highlights, são as batalhas, são tudo mais, são as lutas, que a direção de arte, o estilo de animação todo muda. Aqui não, acho que aqui é muito consistente, né? E a direção de arte, ela tá lá nessa obra aqui, não para te mostrar a luta, a batalha, é muito interessante isso também, vai utilizar também, mas a direção de arte quer te mostrar esse universo, esse mundo. Você tem muitos takes de direção de arte, paronâmicas, né? Então você vê uns ângulos diferentes de câmera, assim, né? Sei que é uma animação mas tem uma visão de uma câmera também, né? Toda animação tem. Para te mostrar o mundo, para te apresentar, te mostrar, né? Eu acho que é muito uma declaração. Essa obra, a China escolheu uma obra que é muito famosa fora da China, que é uma obra muito grande, que é muito, muito grande lá dentro, e aqui fora, que tem uma qualidade muito alta para poder fazer uma declaração e demonstrar o potencial da indústria chinesa, né? E de animação. Então a Isso é direção de muito arte, bom, ela né, cara? tá ali para te mostrar aquele universo. Ela não tá ali só para os momentos de batalha e de luta. Ela é consistente. Então você tem direções incríveis ali
de câmera incríveis ali. Beleza, então. Vamos pro próximo tópico, que é... Animação. Cara, a gente já falou de basicamente quase tudo, né, que o Don Juan tem para oferecer. Mas animação é justamente isso. Animação é a fluidez dos quadros. Uma coisa é a gente falar da direção de arte, que é a gente pegar todos os quadros que são apresentados para a gente e poder analisar. E assim como o Pauletti disse, tem horas, né, que a câmera tá com a-fish, né, com aquele olho de peixe, tem hora que a gente vê uma visão panorâmica, tem hora que é um zoom nos personagens, tem hora que o background entra em desfoque, tá? Mas tudo isso contribui para a animação. Tudo fica muito fluido, tudo fica muito dinâmico de assistir. Então tem hora que realmente parece que o anime tá muito rápido, tem hora que tá muito lento. Mas é tão bom de assistir porque é algo animado. Então é como se você estivesse realmente entrando no ritmo. Né? Aquilo, o anime, né, o Don Juan, ele te convida a entrar no ritmo próprio dele, que a gente vai comentar aqui ainda, através da animação. Então a animação, eu achei ela muito fluida, eu achei muito transitório, todos os quadros a quadros. Não tem uma hora que você sente que tem que dar um pause. Entende o que eu quero dizer? Tem filmes, tem séries, tem animes que a gente percebe que tem momentos que você pode pausar para fazer alguma coisa. Não, eu senti do começo ao fim uma vontade de querer assistir. Eu não senti a necessidade de pausar em algum momento. Parecia que se eu pausasse em algum momento, eu ia perder a experiência de estar assistindo aquilo. Eu ia perder tudo que eu estava sendo promovido, como entretenimento, como obra de arte, whatever. Né? Então a animação ele tem esse ponto positivo. Ela te instiga a querer assistir do começo ao fim. Então, igual o Lucas falou, eu concordo muito com isso, que essa questão de ele conecta bem tudo que nós já falamos. É o background, é a dublagem, a legenda ali seguindo também o ritmo, a direção de arte, para criar essa história, para te apresentar esse mundo, introduzir a esse universo. Então, assim, a animação ela é muito fluida, de quadro a quadro, ela é muito fluida e muito conectada. Muitos animes e danhuas, você vai ver que você tem um corte ali no meio. Então, assim, você tá numa cena uma cena muito intensa, e de repente ela tem uma parada brusca para ir para uma cena calma. Aqui não. Ele vai te leva a cena intensa e ele te carrega até a cena calma. Então, você acompanha todo esse trajeto, essa montanha russa, né? Você tá lá, ele te leva até o alto com a animação, com a fluidez, e depois desce até. Você acompanha, você não tem um corte, né? É muito fluido, todo quadro a quadro, né? A animação é muito bonita. Esse background que vocês estão vendo agora, esse wallpaper que vocês estão vendo agora, você vai olhar e falar assim, ah, não, mais um wallpaper e tudo mais, não sei o que lá, a capa do anime, eu vou chegar lá e vai ser uma qualidade muito menor. Não, você tem cenas no anime que se equiparam a essas, né? Que se você olha isso aí, você fala assim, a qualidade parece um wallpaper. Tem cenas lá que se eu pausasse, tirasse print e colocasse na tela do meu computador, do meu celular, era um wallpaper. Então, assim, é uma animação muito boa e muito fluida. Então, o próximo tópico, que é o sexto, Ritmo. a gente já falou de basicamente tudo que tinha para falar. E olha que a gente tá no sexto tópico ainda. Mas, brevemente, né, comentando aqui, o ritmo desse anime, ou Don Juan, ele é muito bom. E por que é importante comentar ritmo? Igual a gente falou, tem filmes, tem séries, tem animes que não tem ritmo. E até mesmo mangás, manhwas, que não tem um ritmo próprio. Literalmente, é quadro mais quadro, texto após texto, cena após cena, e você não se sente, né, naquele ritmo fluido de que as coisas estão andando num certo movimento junto com você. Quando a gente fala ritmo aqui, a gente está querendo dizer o seguinte, que o anime, ele consegue, ou Don Juan, ele consegue te introduzir de forma bem legal no começo, e aí depois que ele te introduz dentro desse universo, dessa história que o anime quer te contar, ele tem um ritmo próprio, de que tem horas que ele acelera, tem hora que ele desacelera, tem hora que fica pausada, tem a cena, tem hora que as coisas literalmente saem de cena para entrar outra, e você consegue acompanhar tudo, muito rápido ou muito lento, pulando ou deixando de pular um cenário e assim por diante, porque você está no mesmo ritmo do anime. E isso é muito importante, né? Quando um anime consegue te convidar para um ritmo. Quando uma luta, quando uma cena de ação, quando um diálogo, quando alguma coisa acontece e você está em sintonia com o ritmo daquela cena. E esse anime,
né? E nesse episódio deu para perceber o seguinte, que tudo aqui é convidativo, tudo aqui é interessante e instigante para que você seja conduzido no ritmo que esse anime quer que ser assistido. E você literalmente aceita, porque é muito bom. É um ritmo muito bom. E o que você achou do ritmo aí, Paulette? O ritmo é muito bom, ele sabe ditar o ritmo, ele consegue ditar o ritmo e te levar junto nesse ritmo. Eu acho uma coisa muito interessante, eu tô falando um pouquinho sobre para os leitores da novel agora, você tem que entender que é o seguinte, a novel, ela tem que parar para descrever detalhe a detalhe, principalmente nos capítulos iniciais, para você conseguir enxergar aquele universo, você entender como é que funciona. Então ela tem que parar para escrever, de escrever como que é a lojinha que tá vendendo o pão, a senhorinha, qual que é o nome da senhorinha, pra você imaginar a senhorinha na sua cabeça, como que é o pão, isso que é um pão duro, por conta da época, do nível tecnológico, para conservação, ela tem que parar para escrever. E o anime não precisa parar, porque ele consegue te mostrar. Então o anime, ele consegue te mostrar o pão sendo mordido e estando duro, né? Então se que quase quebrando um dente, porque é um pão do nível tecnológico da época para conservar, né? Não é um pão macio, porque é a questão de um pão macio. Então o anime ele consegue te mostrar isso. Então a novel, como ela tem que parar para te escrever assim certinho para você imaginar essa situação, o ritmo dela, o mistério da novel, ele é construído de forma diferente. O ritmo da novel, na minha opinião, ele é construído de uma forma que você vai lentamente enxergando cada coisa, ele te dá uns detalhes de cada coisa e você vai montando na sua cabeça, imaginando na sua cabeça aquele mistério, aquele terror, aquela coisa tipo, o que tá acontecendo. Aqui não. Aqui, como ele consegue te mostrar logo de cara, quem leu recentemente o começo da novela, leu a novela recentemente, você vai perceber que começa o Danhua, ele começa rápido, ágil, já tá acontecendo. Você não tem tempo, sendo que a novela é diferente. E o ritmo não é um ritmo ruim. Todos os fãs aí, eu sei que é muito difícil, né? Você tem que lembrar o seguinte: isso aqui é uma adaptação. Ele tá adaptando a novel pro Danhua, pro animação. Então, assim, óbvio que vai ser diferente, óbvio que vai ter coisas que caiam melhor aqui, que se fosse na novel ia ficar ruim. Se fosse um ritmo rápido igual esse na novel, seria ruim, porque não teria um mistério, não teria a intriga sua, não daria tempo de construir, porque ele não teria tempo de escrever para você as coisas que estavam acontecendo. O ritmo da novel só acelera, acelera quando ele só fica rápido, se torna rápido, quando você já te dá a base necessária. Então, quem já leu a novel, pelo menos o arco inicial, sabe que tem um certo momento que tudo, as cartas e o dominó começa a cair. Então, o autor ele prepara o terreno, ele explica coisa com coisa, todos os pontos, te dá os detalhes, e aí ele deixa mais rápido o Tá ritmo, né? difícil. Tá difícil, eu sou analfabeta funcional aqui. Ele deixa mais rápido o ritmo, porque você já tem todos os pontos, você já tem a imagem formada na sua cabeça, que ele construiu, a base necessária para você entender o que está acontecendo e o quão grandioso é o que está acontecendo e não se perder no ritmo. Aqui não, aqui ele consegue te mostrar. Então por isso o ritmo é mais rápido. Então isso é uma coisa muito boa, uma vantagem que a animação tem para poder introduzir e mostrar mais rapidamente o mundo. E é a forma que a animação pode criar esse mistério. Que é coisa acontecendo rápido, o que tá acontecendo, nossa, como assim, não sei o que lá. Sendo que a novel não, tem que tomar o seu caminho mais lento no ritmo, no começo, para depois se tornar mais rápido. Próximo tópico. Vibe. Por que vibe é um tópico interessante a gente comentar? Juntando tudo isso que a gente já falou, o anime ele passa uma vibe muito boa. Então, assim, é agradável, é interessante assistir. Você não sente, assim, como que eu posso dizer, um desprezo assistindo. Não, o anime tem uma vibe muito interessante. Você consegue se situar, se colocar como o personagem que está em dúvida em alguns momentos. Você consegue ver a cena, você consegue se transmigrar para o anime. E isso é interessante. E o que você achou da vibe? Gostei muito da vibe, o que eles transmitiram no Anduaruá, né? Que é a questão de, tipo assim, eu sei que muitas pessoas aí que estão assistindo esse vídeo, que estão tão acostumados com anime japonês tudo mais, qualquer outra animação que não seja japonesa, você tem, assim, encara como inferior, porque você está acostumado com a qualidade dos japoneses que construíram toda essa base, essa expertise para fazer animação, para fazer obras. Só que aqui é,
ele te passa uma vibe muito boa, ele te passa tudo muito bem. Então, assim, a vibe, ele passa, na minha opinião, de leitor da novela, ele te passa a vibe de mistério, ele consegue construir isso, essa vibe de o que tá acontecendo, essa vibe, tipo assim, desse mundo que tem uma coisa errada, de sujeira, né? Que é um mundo steampunk, né? O steampunk, você imagina a era do vapor, do que você vê as Idade coisas. renascentista. Isso, né? Ele te passa essa vibe muito bem, né? Constrói muito bem tudo isso. Tá. É, próximo tópico. Trilha sonora. Trilha sonora é excelente, tá? Combina todas as cenas, a trilha sonora. Elas têm hora que a gente vê uma música mais épica. O anime todo eu acho que vai ser baseado nessa vibe mais épica, porque todas as cenas literalmente são uma obra de arte. Então tem horas que você sente terror e a música combina, casa muito bem. Tem horas que você sente uma velocidade, uma fluidez e a música casa muito bem. E tem horas que realmente a cena é épica e a música, trilha sonora, segue sendo épica. Então eu acredito que a trilha sonora contribui muito para a experiência do espectador. E na sua opinião, bem breve. Eu acho que a trilha sonora ela é muito boa porque ela consegue apoiar a cena que está sendo transmitida. Ela não te tira. Tem muitas obras que a trilha sonora te tira do ritmo, te tira daquele universo. Essa trilha sonora não. Ela equipara com o que está acontecendo e consegue te apoiar com essa história que está sendo transmitida. Interessante. Próximo tópico. Proposta. Por que proposta é um tópico na nossa discussão? Porque é interessante. Você já viu alguma obra tratando dessa forma, no mundo steampunk, idade renascentista, com transmigração, utilizando o conceito de tarô, sistema de magia, sistema de evolução de Beyonders, né, no caso, de você toma poções e essas poções aumentam seus status, essas poções podem contribuir para sua evolução. É um sistema em que você tem várias igrejas, cada igreja representando um tipo de Deus diferente, numa época diferente. Tudo é muito interessante. Na minha opinião, a proposta mais interessante de todas é o sistema do tarô. É o sistema do Beyonder em si, que é como se fosse o poderio, né? É como se fosse o tripé central dessa história, o sistema de Beyonders. E eu acho muito interessante tudo isso. Então eu vejo esse anime, essa novel, com uma proposta de talvez não, né, revolucionar o mercado, mas uma proposta de tanto mostrar ao mundo que a China consegue fazer uma boa animação, quanto uma proposta de que a China consegue fazer uma boa adaptação. Porque aqui não é somente uma animação, é uma adaptação. E para uma pessoa igual o Paulette, que já leu praticamente quase tudo da novel, cara, e ele está dizendo que é boa, é porque realmente foi feita uma boa adaptação. Né? Então, se realmente foi feita uma boa adaptação, é porque a China está querendo mostrar ao mundo que consegue fazer isso. Então, esse anime, né, esse Don Juan, ele vem como uma proposta oriental, particularmente da China, para o mundo ocidental, de que eles conseguem fazer sim algo diferente, algo bom, de qualidade. E qual que é a sua opinião, Paulette, a relação a isso? Eu acho assim que essa proposta, igual você falou, sobre esse universo que tem renascentista, steampunk, esse todo sistema de poder diferente, bem estruturado, assim, que eu acho assim que é uma coisa que me encantou muito na novel, que eu gosto muito na novel, é como o sistema de poder ele é bem estruturado e bem pensado, né? Você tem definições claras, né? Então assim, eu comparo ali assim, por exemplo, para quem já gosta de animes e mangás, que é o NEM de Hunter x Hunter. No NEM de Hunter x Hunter você tem regras claras, você tem categorias, você tem toda uma divisão clara. Que ele criou um sistema amplo que você pode brincar ali, tem tudo bem definido desde o começo. Aqui eu sinto essa impressão também. Eu sinto que todo o sistema de poder foi bem pensado. Então a proposta é muito interessante, né? Você tem ali as igrejas, diferentes religiões, diferentes poderes, diferentes Lembrando poções. aqui, Paulo, desculpa te interromper, tá? Mas só para título de curiosidade, a gente está falando aqui a respeito do primeiro episódio. E olha que o primeiro episódio ele consegue mostrar que a obra em si vai ser boa. Então eu, como uma pessoa que não li a novel e assisti somente esse primeiro episódio, eu consegui perceber que tudo vai ser bem explicado. Né? Só contextualizando aqui a fala do Paulo. Pode prosseguir aí, Paulo.
Então, você tem todo esse sistema renascentista, você tem ali, foi citado no primeiro episódio, sobre a questão da família real, dos nobres, então você tem a nobreza ali também envolvida, né? Você tem diferentes países também, né? Então você tem toda essa intriga também, até um pouco política também, né? Então, Inspetores assim, da polícia. polícia e tudo mais. Então, é tudo muito, uma proposta muito boa, muito interessante, que eu tô muito feliz, tá tendo uma boa adaptação, que outras pessoas podem conhecer a obra e pode ser uma porta de entrada para esse universo que é tão interessante, tão bom, que eu já conhecia há muitos anos. Então, beleza, então vamos pro próximo tópico. Investimento. Cara, isso aí você vai falar melhor do que eu, mas não foi poupado investimento para esse primeiro episódio. E eu acredito que o anime ele vai levar esse Don Juan, ele vai encabeçar toda essa, entre aspas, revolução chinesa no mercado de animação, de novel, de manhua. Então fala aí com mais detalhes, com mais propriedade aí a respeito dos investimentos. Assim, eu acho muito interessante como que quem tá acompanhando esse universo dos animes e dos animes chineses que estão sendo lançados atualmente, né, que estão até saindo da bolha, que a China tá fazendo um esforço, tá investindo dinheiro realmente para poder transmitir essas obras para o resto do mundo. Quem já conhece Don Juan antigamente sabe que Don Juan, quem quisesse assistir, tinha que assistir num sites específicos brasileiros, undergrounds, que postavam esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que era postado só nos sites chineses, de difícil acesso, que é tudo em chinês, então assim, a China não tinha interesse de transmitir esse conteúdo para fora. Se você acha que você que acompanha o mundo do Japão, dos animes, dos mangás, que acha que o Japão não está se importando tanto assim com o mundo fora do Japão, que ele faz conteúdo só pro Japão, e aí de vez em quando solta alguma coisa para fora, que não é o foco do Japão, a China muito menos. Entendeu? No Japão, pelo menos, você tinha a Crunchyroll, você tinha outros veículos, coisas que você podia pegar e ser transmitido. Você tinha vários Globalizar, né, o tradutores. conteúdo, Você internacionalizar ele. então, se, dá um exemplo aqui, se no nível 10 ali de globalização tá os Estados Unidos, que transmite esse conteúdo adoidado dos Estados Unidos para fora, para fazer mais e mais grana, e o Japão tá ali no nível 5, que ele tá avançando mais a passos de tartaruga nessa globalização, que ele não tem, o foco ainda é o Japão, a China era o 1, o 2, entendeu? Então, assim, O tava zero muito atrasado. praticamente. O É zero, praticamente um dos praticamente. mais. Só perde para países assim, ditatoriais, mas era extremamente fechado. É extremamente fechado. Porque você tem que entender que a China é gigantesca. Você tem muito dinheiro ali. Imensa. Então, é imensa, né? Então, assim, não tinha necessidade eles publicarem, perderem o tempo dele, correrem um risco e fazer um investimento para transmitir coisas para fora, com a cultura que é diferente, que pode não aceitar bem a cultura deles, sendo que eles podiam fazer muita grana e se sustentar ali mesmo, né? Então você tinha muito, muito espaço e pessoas ali para conhecer. Só que A agora não, isso China, tá. cara, é mais de 1 bilhão de pessoas. Então, só o público chinês é uma audiência imensa. E outra, quando você faz um anime como esse daqui, você não faz para o seu público local, tá? Você não faz para agradar a população local, nacional. Não, isso aqui realmente é um tapa na cara, literalmente, do Japão, dos Estados Unidos, de que ela está avançando ainda mais e agora dentro desse mercado de animação, né, animação digital. Então, querendo ou não, é quase que uma jogada política, né, por trás. E assim, eu acho bem interessante que as pessoas têm que entender que tá tendo muitos comentários e notícias falando de como, ai, a China vai desbancar o Japão. Calma aí, calma aí, calma aí, paizão. Ele encostou Calma nela, aí, calma aí, calma aí. calma aí. A China, ela tá correndo atrás e construindo a base dela e tá construindo a reputação dela fora da China agora. O Japão já tem uma base muito gigantesca de animes e de obras e tudo mais. Então, a China não vai desbancar o Japão agora. Calma aí. Nem sei se algum Porque dia vai assim, a desbancar. gente deve pensar também que a China, na minha opinião, é um dos países que tem a maior mentalidade capitalista do mundo. E é até engraçado a gente falar isso, mas que o chinês em si, ele é um promotor extremamente ativo e ávido do capitalismo. Então a China, ela tenta lucrar com tudo que existe no mundo. E era um mercado que ela não lucrava ainda, e agora ela está tentando lucrar, que é o mercado de animação digital.
Exatamente. Então, assim, não se engane pensando que a China vai, com essas notícias, as fake news aí, a China vai desbancar o Japão. Não, ela está construindo algo. E eu acho, assim, que ela está avançando. Tem muitos comentários que, É assim, mais um mercado para ela lucrar. exatamente. O estúdio que está desenvolvendo esse anime, que está trabalhando nesse anime, é um estúdio que se inspira diretamente, né, ali na Ufotable, que desenvolveu Demon Slayer e tudo mais, que vocês sabem a qualidade. Então ele mistura ali um 2D com 3D, algumas cenas ali, para trazer aquela qualidade de animação. Que é uma coisa que não era comum na China. A China, para quem conhece os donghua antigos, que tá ali acompanhando mais o cenário chinês, interno chinês, é muita animação puramente 3D. É 3D, são poucos que saem dessa bolha, tipo The King Avatar, que saiu alguns anos atrás, saiu um pouco da bolha, que não era 3D, é sempre 3D, a animação é 3D, uma qualidade, um 3D mais antigo, e algumas coisas mais de mainstream tem um 3D um pouquinho melhor. Mas não tem essa coisa de um 2D com 3D ou só um 2D. Não é comum na China, que ela está construindo essa expertise e trabalhando e mostrando o potencial dela agora. Com animes, por exemplo, To Be Hero X, que saiu da bolha aí, você teve um investimento da China para ir para Crunchyroll, tem na Crunchyroll ali, desde o primeiro dia, você tem outras coisas. O Super Cube, que é um anime também, que quem está acompanhando o cenário tá vendo também que tem uma qualidade de animação boa, que também é 2D. Então, assim, agora a China está mostrando e trabalhando e construindo uma expertise nesse tipo de animação, coisa que ela não tem, e que ela tá mostrando o potencial dela agora. Top, top. Tem mais algum tópico pra gente comentar? Não, agora a conclusão e expectativas. É isso, então vamos concluir aqui, vamos nos despedir. A expectativa é que esse anime tenha uma boa primeira temporada, que o público tenha uma boa recepção e uma boa impressão, assim como a gente teve aqui, e a gente está tentando transpor para vocês, e que venham, né, temporadas e temporadas até a finalização, né, da obra em si. E é interessante porque Solo Leveling, né, foi um caso disso, de que para você querer animar alguma coisa, você tinha que recorrer a qual país, Paulette? Japão. Japão, cara. Então Solo Leveling estourou a bolha, né, dos manhwas, literalmente, né, deu uma internacionalizada, uma globalizada imensa nos manhwas, saiu literalmente ali da Coreia do Sul e foi pro mundo inteiro. Só que aí eles ficaram refém do país, Japão, para poder fazer um anime. E acaba que o próprio público japonês olha com desdém e desprezo o anime de Solo Leveling, por ser sul-coreano. Então o que a gente consegue perceber aqui é que países fora do Japão conseguem fazer coisas decentes, coisas boas. E eu espero que no futuro também a Coreia do Sul venha abrir próprios estúdios de animação que sejam tão bons quanto o de Lord of Mystery, né? E o estúdio também de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, né? Que também, né, possa ter países e mais países fazendo mais e mais obras boas, concorrendo uma com a outra. Porque isso, né, é o princípio do capitalismo, é a competição. E quando se há competição, há evolução. Então, deixa aí seus agradecimentos aí pro pessoal, Paulette. Agradeço todo mundo. Eu apareci novamente no canal depois de muito tempo, né? Quem tá mais tempo no canal sabe que eu participei de alguns unboxings e tudo mais. Mas agradeço todo mundo. Desde aquela época tinha um carinho, assim, as pessoas gostavam de mim, né? Que bom, né? Gostavam de eu escutar eu sendo zoado pelo Lucas. Então, assim, é tudo muito bom. Agora, minha conclusão final sobre o anime, minhas expectativas é o seguinte: eu espero que seja uma boa adaptação até o final e continue, né? Ela seja continuada nessa qualidade, porque tem muita coisa, igual eu falei, é uma novel muito gigantesca, tem muito plot, muito desenvolvimento muito bom. Que seja uma boa adaptação, que seja um aporte de entrada para muita gente. E eu quero deixar uma coisa que vocês têm que pensar, que é o seguinte: eu sei que muitas pessoas têm essa opinião de desdenho para outras coisas que não sejam japonesas. Que tá acostumado desde a infância, assistiu um anime na televisão, depois foi para aqueles sites Piratex, e depois ficou, aí às vezes foi pra Crunchyroll, aí era mangá, scan, aí o cara tem action figure, o cara tem uma paixão no Japão, o sonho do cara é no Japão, Japão, outro anime que não seja japonês. Nenhuma animação equiparava a animação japonesa, só a única coisa que chegava perto da animação japonesa de qualidade era só uma animação de um estúdio gigantesco de Hollywood, que os caras investem muito grana, que talvez chega perto. Mas história não. Eu sei, mas você tem que entender o seguinte: nesse universo, quanto mais, melhor.
É igual o Lucas falou, é uma competitividade. Então, se a China cresce em indústria e investe mais nisso e tem várias obras, você, além de você conhecer outra cultura, você conhecer outro lado da China, você ter novas histórias muito boas para você consumir, isso não vai prejudicar o Japão. Isso, na verdade, vai fazer o Japão trabalhar mais ainda para reafirmar domínio, né? Então, assim, você vai ter, se surgir muitas obras muito de boa qualidade na China, o Japão vai correr atrás de fazer obras de mais qualidade ainda. Então, assim, um não exclui o outro. Tem espaço necessário para todos, para o Japão, para a Coreia do Sul, para a China, para os Estados Unidos, se quiser fazer investir em animação, igual, por exemplo, foi Invincible, que começou a fazer sucesso, mas infelizmente não teve uma boa qualidade de animação. Então, assim, você tem espaço para todas essas obras. Você tem que entender que você não é um japonês, por mais que você queira. Você não é um chinês, um japonês dono de estúdio. Você não é um autor de uma obra japonesa. Você não tem que ter essa visão fechada. Você tem que pensar assim: você é um cliente, você é um leitor, você é um fã de anime, de cultura, de histórias, de universos maravilhosos. Você tem que querer mais disso, de qualidade. Então você tem que prezar por isso. Você tem que abrir sua mente para e desejar mais conteúdo de todas as fontes possíveis, né? Se, por exemplo, a África começar a desenvolver e fazer animações incríveis, você tem que aceitar, você tem que parar para ler, para observar e dar uma atenção devida, se for uma obra de boa qualidade, para incentivar, porque quanto mais obra, melhor. Porque você é um leitor, você é um colecionador, você é um cliente. Quanto mais, melhor. E maior qualidade, melhor. Então é isso, turma. Foi mais de 40 minutos aí de falatório. Eu espero que vocês tenham Cara, gostado de tudo isso que a gente comentou a respeito disso. Mas a conclusão é, a gente fez esse vídeo aqui praticamente um podcast, né? Um audiocast para você poder assistir aí, né? Ouvir aí tranquilamente, para indicar que a obra em si é boa, vale você assistir, né? Vale o teu apoio e tá aí uma recomendação aí, né? E novamente, né, Paulette aí junto conosco é foda, junto conosco nossa. no canal. Então é isso, turma. Valeu, falou aí. Até o próximo vídeo, hein? Se você assistiu até agora, deixa o like pelo menos, tá? E comenta aí embaixo que eu consegui. Não é não, Paulette? Se o cara conseguiu chegar aqui Comenta aí. até agora, Chegou até o final. O vídeo era pra ser 5 minutos, 5 a 10 minutos, 40 minutos já foi. Bora. é Vamos isso, concluir turma. isso aí. Valeu aí. Até mais. Falou! Tchau.